Eu quero nesse momento convidar a Igreja de Cristo a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 23. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui chegaram, aqueles que também nos acompanham através do canal Ebenezer Oficial. Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, e possa alcançar o coração de cada um de vocês. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Vai estar dizendo assim a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. E depois dele, Samar, filho de Agé, Horarita, quando os filisteus se ajuntaram uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiram de diante dos filisteus, e este pôs-se no meio daquele pedaço de terra, e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Diga comigo: o Senhor operou grande livramento. Podeis tomar o seu lugar. Igreja do Cristo amado, Igreja de Jesus Cristo, esta passagem nos conta a história, nos fala dos homens que, segundo a história bíblica, foram homens diferenciados por Deus, porque a Bíblia vai fazer questão de narrar e dizer que esses homens são conhecidos como os valentes de Davi. E além dos valentes que Davi tinha, a Bíblia vai mostrar aí número de 37 valentes, e se nós percebermos, algum deles tiveram feitos históricos, que estão registrados no livro, na palavra de Deus, que foram obras de muita valentia, determinação, coragem e muita fé. Quando nós olhamos essa passagem, o tema nós podemos intitular dizendo o seguinte: defenda o que Deus te deu. Nós precisamos entender que nós, como servos e servas do Senhor, precisamos defender aquilo que Deus nos entregou. Eu não estou falando de uma defesa material, não estou falando de uma defesa qualquer. É importante você defender aquilo que Deus te entregou, mesmo sendo material, sim, mas a maior defesa que nós precisamos fazer e ter é acerca da nossa vida espiritual com Deus. A Bíblia diz: guarda, tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Mas eu quero, antes de entrar aqui na palavra a qual nós vamos falar sobre Samar, que era um dos valentes, eu também quero falar de Josebe-Bassebete. Josebe-Bassebete também foi um dos valentes, e a Bíblia vai dizer que esse moço tinha uma capacidade em dominar a lança de uma forma muito especial, a ponto de ferir e matar 800 homens na capacidade inexplicável daquilo que ele fazia com uma lança na mão. Isso são um dos valentes de Davi. A Bíblia vai falar também de outro, chamado Eleazar. Eleazar, quando empunhava a espada, ele enfrentava o exército do inimigo dos filisteus, e não tinha nada que parasse Eleazar enquanto ele estava dentro de uma batalha. Eleazar, a Bíblia diz que ele lutava com tanto empenho, com tanta
determinação, que chegava no final das batalhas, a espada não soltava da sua mão, porque ela ficava encravada na mão dele, de forma que a espada não soltava da mão dele, e assim ele lutava com muita determinação. Esses homens foram valentes, homens que fizeram a diferença. Mas onde foram formados esses homens? De onde que esses homens, será qual foi a universidade, qual foi a escola, aonde eles aprenderam, qual foi o batalhão que eles treinaram? A Bíblia vai dizer que Davi, sendo perseguido por Saul, ele vai se refugiar numa caverna chamada Adulão. E quando ele chegou naquela caverna, estando só nela, ele faz alguns questionamentos com Deus. E as pessoas que já o conheciam, sabendo que ele estava naquela caverna, vai se aproximar dele. E ali ele vai formar um grande exército, em um número de muitos homens. E ali vai ser separado os valentes de Davi. Esses valentes eram homens determinados, eram homens que foram treinados lá naquela caverna chamada Adulão. E esses homens não eram homens que já vinham prontos, preparados. A Bíblia vai fazer questão de dizer que aqueles homens eram homens com problema, homens endividados, homens cheios de problemas e deformidades, mas aqueles eram homens que estavam dispostos a fazer tudo por aquilo que o seu Senhor Davi lhe ensinou. Aquilo que Davi lhe ensinou, lhe entregou, eles morriam, mas não abriam mão daquilo que eles tinham recebido de Deus. Quando a gente vê essa história desses homens valentes, a gente começa a olhar a nossa vida e nós passamos a perceber que nós também éramos pessoas problemáticas. Nós também éramos pessoas, talvez chegou aqui só o bagaço, ninguém dava nada por nós. Mas Deus mudou a nossa história. Aqueles moços chegaram da caverna de Adulão sem nenhuma expectativa, mas Davi fez questão de acreditar naqueles homens que ninguém dava nada por eles. Eu sempre digo, os maiores soldados que existem são aqueles que são formados no deserto, nas batalhas, no dia a dia, nas dificuldades, serão os melhores soldados para vencer. Quando você vê crente formado com muita bajulação, quando você vê muito crentezinho sendo formado, passando muito-se a mão na cabeça, coitadinho, isso aqui, isso ali, crente tem que passar no deserto. Crente tem que passar e ser formado em lugares especiais, aonde só Ele, Deus, vai olhar e dizer: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas é Deus formando um exército de homens e mulheres corajosas. Você pode olhar que quanto mais é sofrida a vida do cristão, mais autoridade e poder ele recebe. Você pode olhar que quanto menos é favorecido alguém, essa é que Deus vai escolher, esse é quem Deus vai separar, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para ti: lute por aquilo que Deus te deu, não se renda diante do inimigo, não se acovarde, porque se você se acovardar, você vai ser mais um que perdeu. Mas se você lutar de frente, de pé, com coragem e determinação, você também vai ser como um valente de Davi. E então a Bíblia vai dizer que aqueles homens eram capazes de fazer qualquer coisa, mas não negava a fé. Quanto mais apertava, mais a espada cortava. Quanto mais multidões se aproximava, mais a lança atravessava. De sorte que um só homem conseguiu matar 800 de uma vez só.
O que é isso? Isso é inexplicável, porque a unção é que faz a diferença. A unção não é a teoria que vai levar você a lugares surpreendentes, mas a unção te levará a lugares que a teoria jamais te levará. A unção faz a diferença na vida de quem crê, de quem confia. E nessa noite eu venho dizer para você: é pegar ou largar. Não adianta, é hora do tudo ou nada. E o que você vai fazer? A luta está grande, está difícil. O que você vai fazer agora? Em qual exército você foi formado? Em qual escola de profeta você participou? Quais foram as experiências que você viveu? Porque se você é um obreiro que não tem experiência com Deus, te prepara, porque você vai ter. Só se você fugir, se acovardar, nunca terás experiência com Deus. Mas o crente que é crente valente não abre mão. O diabo está levantando, ele está dizendo: pode vir, porque o meu Deus no final me dará vitória. E estes homens não abriam mão. Formados numa caverna, homens problemáticos, cheios de deformidades, mas estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo seu Senhor, chamado Davi. Talvez você não cursou uma grande universidade, você não fez grandes cursos de teologia, você não é bacharel, você não é doutorado em teologia, mas aonde Deus está lhe formando é o lugar aonde se forma um crente valente, destemido, ousado, cheio do poder de Deus. Que vem o vento, vem a tempestade, e você fica de pé como a palmeira, balança para lá e para cá, mas não cai. Estão pensando que é o seu fim, estão pensando que não tem mais jeito, mas a força que está em ti lutará por você com poder. Existe uma força dentro de nós que não é nossa. Existe uma capacidade dentro de cada um aqui que não é sua. Existe uma força que não vem da terra, não vem da horizontal, mas vem da vertical, do trono de Jeová, para lhe capacitar. Então nessa noite tem valentes aqui. Levanta a mão e diga assim: me encha de autoridade, Senhor. Me encha de autoridade. Esses homens tiveram e fizeram feitos que estão registrados na palavra de Deus, porque aquilo que é milagre, que é extraordinário, vale a pena contar. A Bíblia vai contar que Davi um dia acorda pela manhã, e naquele dia Davi vai dizer: ah, que vontade de beber das águas da cisterna que estão lá em Belém. Eles ficaram olhando para a palavra que o seu Senhor falava: ah, que vontade de beber das águas das cisternas que estão lá em Belém. A Bíblia vai dizer que 3 daqueles homens: mas como que vai beber se está cercada pelos filisteus, se está cercada pelo inimigo? Mas a Bíblia diz que aqueles homens saíram sem falar nada, e mais tarde chegaram com a água da cisterna de Belém. Aqueles homens arriscaram a própria vida pelo seu Senhor. E Davi, olhando aquela água, ele ficou emocionado, ele tremeu na base e disse: eu não sou digno de beber esta água, porque aqui, aleluia, vocês arriscaram a própria vida por minha causa. E a Bíblia vai dizer que Davi assim ficou agraciado por aquela situação. O que é que nós somos capazes de fazer por amor ao nosso mestre? O que é que
nós somos capazes de fazer por amor ao nosso Jesus. Se Jesus está dizendo que as almas estão morrendo e muitas pessoas não estão nem aí para isso, mas ainda há valentes que vai deixar de viver a própria vida, vai deixar de viver, aleluia, a própria vida para fazer a vontade de Deus. É pegar ou largar, e o que você e eu vai fazer é o fim. Está chegando a hora de saber quem é valente e quem não é. Está chegando a hora e a prova está passando. Na peneira grossa tem a fina ainda, e se não tiver preparado, não passa na fina não. Pode até passar na peneira grossa, mas quando o processo for afunilando, não vai passar. Vai ser reprovado, vai ser covarde, vai fugir como aqueles que estavam com, aleluia, Samar. Deixaram ele sozinho na peleja, mas ele não foi junto com a multidão. Ele entendeu que ele precisava lutar por aquilo que Deus havia lhe dado, porque o inimigo quer roubar aquilo que Deus te deu. Mas diga em alto e bom som nessa noite: Satanás, aqui não! Aqui não, Satanás. Aqui tem homem, aqui tem mulher de Deus, aqui tem jovens cheios do Espírito Santo, e Satanás não vai tocar. Mas tem gente fazendo, sabe o que? Quando o inimigo vem, ele pega tudo e vai embora, deixa tudo para lá. O inimigo vai pegar, vai colher, vai tirar tudo aquilo que ele plantou. É você que decide se você vai lutar, vai enfrentar o inimigo ou vai fugir. Então nós, olhando na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que feitos foram feitos por esses homens valentes que estão registrados na palavra de Deus. Coisas extraordinárias eles fizeram. Agora a Bíblia vai dizer, entrando na palavra nessa noite, que no capítulo 23 vai contar a história desses valentes. E agora vai falar sobre Samar. Porque o inimigo é assim: o povo de Deus plantava, eles vinham, devastava a lavoura e levava tudo que o povo tinha, e o povo vivendo de mal a pior. Se você não se posicionar como um valente, se você não disser não para muitas coisas, o inimigo vai continuar roubando aquilo que você tem. Se você se acovardar e te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força, diz a palavra do Senhor, ela é pequena. Falar é fácil, mas viver, aí é que a gente sabe. Falar, todo mundo fala. Subir aqui e falar como eu estou falando é fácil, mas quando chega a hora de viver a palavra, de enfrentar o inimigo cara a cara, aí a gente sabe quem é de verdade e quem não é. É muito barulho e pouco resultado. É muito barulho e pouco resultado. Mas nessa noite Deus está dizendo neste lugar para mim e para ti: tu és um valente, tu és uma valorosa, tu és um valoroso. Então, em nome de Jesus, te posiciona como soldado e diz: Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo, aconteça o que acontecer. E lá vem o grande exército dos filisteus, e a Bíblia diz que eles vão se estabelecer em lei, aonde havia um campo de lentilha. O inimigo só vai aonde produz frutos. O inimigo só quer roubar aonde está frutificando. Se não tem fruto, ele nem lá vai. Mas eles se prontificaram ali porque o campo de lentilha estava farto, o campo de lentilha estava cheio de grãos e frutos, estavam na hora de ser colhido. E agora eles vêm chegando para roubar aquilo que Deus havia dado ao povo do Senhor com tantas lutas e batalha. E quando os filisteus se acampam naquele lugar,
A Bíblia diz que todos aqueles que estavam com Samar, sabe o que eles fizeram? O inimigo está aí, os filisteus, e eles todos covardemente vão fugindo. Eu creio que Samar estava dizendo: gente, vamos nos posicionar. Eu não, fulano me ajuda aqui, eu já estou indo embora, fica aqui mais um pouco, vamos fazer isso, vamos fazer. De maneira nenhuma, eu já estou lá na frente. Mas Samar disse: ainda, aleluia, que eu não tenho homens ao meu favor, do meu lado aqui, mas eu tenho um Deus que tudo pode, um Deus que tudo realiza. Sabe por que que muitas coisas aparentemente parece que vão dar certo e não dá? É porque Deus não precisa de recursos humanos para operar milagre, e tem muita gente querendo fazer a obra de Deus com o recurso que Ele possui e tem. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que pega o miserável no monturo, pega aquele que é desprovido e coloca ele para se assentar entre os príncipes, e aquilo que não era para dar certo está dando. Todos os doutores, todos os líderes de povos fugiram, mas aquele que era um endividado, aquele que era rejeitado, ele disse: pode vir, filisteu, ainda que eu tenha que morrer, mas no campo de lentilha você não vai tocar. Para tomar aqui a nossa herança, vai ter que matar-me primeiro, porque eu vou lutar até o fim. E a Bíblia diz que ele se posicionou no meio daquela lavoura. Aramanto e demandagassúria. Já tem gente entendendo nessa noite esta mensagem, o que Deus está dizendo: você vai lutar ou vai entregar de mão beijada para o inimigo? Você vai aceitar ele continuar falando, ou tu vai mandar ele calar a boca, pegar a mala e a bagagem suja dele e ir embora da tua casa, do teu ministério, da tua vida? Porque tu és um valente. Então dá um glória aí, porque o glória a Deus espanta o inimigo. O inimigo fica preocupado porque a multidão corre, mas ele olha no meio e diz assim: só ficou um, mas que negócio é esse? Vai lá um lá e logo mata ele. Vai um, vai dois, e ele está firme na batalha e não é vencido. O que está acontecendo? Envia 3, 4, mataram todos. Vai de 10 em 10, de 20 em 20, vai aí de 100 em 100, morreram todos. E o homem está lá, cheio da graça e do poder de Deus, dizendo: vem, Satanás, pode vir, porque o Deus dos exércitos está comigo, e tu vai cair por terra. Não deixe o inimigo roubar o seu campo de lentilha. Não deixa o inimigo tomar a vinha que Deus te entregou. Não deixa o inimigo roubar o teu ministério. Não acovarde, não deixa o inimigo roubar a tua família. Não deixa o inimigo roubar os teus sonhos. Não deixa o inimigo cantar de galo e crente submetendo, sujeitando a vontade de Satanás. Não, ei, se posiciona, porque a primeira coisa que Samar faz depois que todos correram foi posicionar. Primeira coisa que ele faz, a primeira lição aqui: tomou posição. Oh meu Deus! Sabe o que Deus está dizendo? Tome posição. Ninguém vai lutar deitado, ninguém vai lutar sentado, ninguém vai lutar sem armamento de guerra. Então começa a fazer como está em Efésios capítulo 6, no versículo 10, que ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas ele vai nos aconselhar a revestir de toda a armadura de Deus. Toma posição, coloca a armadura, calça os pés, pega a espada, põe o escudo na outra mão,
porque tu não pode lutar do jeito que está. Fica na posição, porque eles acharam, o inimigo achou que eles todos iam correr, mas no meio daquela multidão havia um que estava revestido do poder de Deus. E então a multidão vai correr, mas um está lá marchando e dizendo: eu vou vencer esta batalha. O inimigo vai sempre tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós. O inimigo vai tentar sempre roubar o que é mais importante para você. O que é que ele tem tentado tirar da sua vida? Não permita que o inimigo roube aquilo que Deus tem te dado. Mas a palavra de Deus nessa noite é esta: a hora de tudo ou nada é agora. E o que nós vamos fazer? Mas Deus já deu a primeira posição. Posicione. E diz o versículo: e os filisteus se ajuntaram em Lei, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. Olha para o teu irmão e diga assim: não deixa o inimigo roubar suas lentilhas. Não pode tocar nas suas lentilhas. Não pode tocar nessas lentilhas. E eu vejo muitos tipos de lentilha nessa noite. Eu vejo muitas áreas de lentilha nessa noite. Não deixa o inimigo tocar nas lentilhas. Fica na posição, fica na brecha, porque em João 10:10 diz: e ele veio para roubar, matar e destruir. É esse o papel dele. E nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser valentes e lutar de unhas e dentes, para que o inimigo seja repreendido e que a vitória seja garantida em nome do Senhor. O texto diz que os filisteus, aqui na Bíblia, simbolizam o inimigo das nossas almas. Eles se ajuntaram e posicionaram onde havia lentilha. Precisamos ficar sempre atentos, pois o diabo sempre atacará as bênçãos que Deus nos deu. Fique atento. Ou você acha que o Satanás não quer tirar o que você tem? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo pode até enriquecer alguém para roubar a salvação dele. Não aceite as propostas indecentes do inimigo, mas seja um valente do Senhor. E se alguém olhar para você e disser: ei, aonde tu foi formado? Aí tu diz: eu fui formado na escola de Jeová. Por que esse crente não cai? Por que esse crente vem a luta, a dificuldade, vem pandemia, passa pandemia, vem vendavais, vem isso, vem aquilo, e ele ainda está de pé? O que é que acontece? Eu não consegui ficar de pé. É a mão de Deus que está estendida sobre a vida dele. É por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, para não sermos pegos de surpresa pelo ataque do nosso inimigo. A Bíblia ela vai dizer: sede sóbrio, vigiai em todo tempo, porque o vosso adversário, o inimigo, a vontade e o desejo dele é nos tragar, é nos destruir. Mas ainda bem que existe um Deus que está a nos guardar. E assim como foram guardados os judeus, assim como Deus guardou Israel lá no Egito, Deus está guardando aquele que está em vigilância, com aquele que está orando, com aquele que não está vacilando, com aquele que anda na brecha, com aquele que mesmo estando no trabalho, ou na rua, ou em casa, ou na empresa, ele continua dizendo: me cobre com teu sangue, Jesus. E o que você acha que o inimigo tem atacado em sua vida?
Se fosse para você me responder qual a área que você acha que o inimigo está atacando você, aonde existe uma deficiência na tua vida, aonde é uma brecha por onde o inimigo tem entrado e tem brincado, tem roubado os tesouros que a igreja tem colocado muitas pessoas frias, cabisbaixa, sem expectativa, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo: se queres ser um valente do Senhor, tome uma posição. Só vai vencer quem está em posição. Só vai vencer quem está focado, olhando na brecha, firmado com os olhos fixos no Senhor, dizendo: o meu autor e consumador da minha fé, me ajuda a caminhar nessa jornada, me cubra com teu sangue, Jesus, me ajuda, Jesus, guarda a minha casa, guarda o meu ministério, guarda aquilo que o Senhor me entregou, guarda, Jesus. E a Bíblia diz que o inimigo fez prontidão para destruir tudo aquilo que o povo de Israel tinha, levar toda a alimentação deles. Será que o inimigo tem tirado o alimento de muita gente? Tem gente que estão raquíticas, escravizadas, sem força nenhuma. Porque o inimigo, ele vai minando as forças devagar. Viu aquela laje de pedra que se soltou e matou pessoas naquele lugar? É assim como a água, ela vai cavando por baixo, cavando, e ninguém vê o perigo. Viu como aqueles casarão em Minas Gerais, por causa da água, veio tudo abaixo? Sabe por que aquilo? É porque assim que o inimigo vai trabalhando, ele vai minando aos poucos. Ele vai minando aos poucos, ele vai cavando por baixo, até o momento que tudo venha ceder. E aí muitos, quando tentarem levantar, não tem força em si, e vão dizer: meu Deus, o que eu faço agora? Vão tentar reagir, mas serão presas fáceis para o inimigo. O inimigo vai zombar como zombou de Sansão. Sansão brincou com Deus, Sansão brincou com o pecado, Sansão brincou de ser crente, e Sansão pagou um alto preço, porque ele queria viver do jeito dele. Mas Deus nessa noite está dizendo: se queres ser valente, não é se conformar com as coisas deste mundo, mas é viver na presença de Deus. Valente é quem ora, valente é quem não revida, valente é quem é submisso, valente é quem tem visão das coisas sobrenatural, valente é quem disponível na obra do Senhor, valente é quem está todo dia dizendo: me cobre com teu sangue, me guarda com as tuas mãos, porque eu não sou nada. Diga: eu sou um valente de Deus. Seja um valente, seja um corajoso, mas Deus está querendo nessa noite, dizendo: posiciona meu servo, posiciona minha serva, não fica lá na brecha, fica no lugar certo. E a Bíblia diz que enquanto todos se acovardaram, Samar vai se posicionar para enfrentar o inimigo. Quem corre, quem se acovarda, não tem certeza da vida que tem diante do Senhor. Mas todo crente cheio do Espírito Santo, ele é como Estevão. Podem até tirar a vida dele, mas ele não arreda o pé e não deixa de falar a verdade do Senhor. Pode levantar o inferno, pode levantar os exércitos, pode levantar o governo, pode levantar quem for, mas o crente valente não nega a fé. Vai continuar dizendo: eu creio e confio no meu Deus. Os crentes não estão suportando prova nos dias de hoje.
A igreja não pode mais ser provada, o obreiro não pode passar por uma prova que ele quer desmaiar, quer morrer. O obreiro antigamente ele passava num processo para depois exercer o papel de obreiro. Hoje são pessoas feitas obreiras de qualquer maneira, em qualquer situação, e é por isso que está acontecendo o que está acontecendo no meio dos crentes. Crentes que nunca sentou para aprender, já quer ensinar. Pessoas que nunca viveu experiência com Deus, mas já está dizendo que sabe tudo. E ainda quer questionar alguém que Deus levantou e colocou na frente, dizendo: eu sei muito mais do que ele ou ela. Não sabe nada. Porque um dos maiores princípios que existe é o princípio da honra. E a Bíblia diz: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão. A unção que você atrai é a unção que você respeita. Nem saiu ainda da casca do ovo, nem ainda se formou, já está batendo no peito dizendo: eu faço, eu posso, é assim, é desse jeito. Ei, vai aprender primeiro, vai te humilhar primeiro, para depois você ser alguém que quando abrir a tua boca, Deus vai abrir o céu e vai derramar bênção sem medida. Então quem se posiciona sabe como está a vida diante do Senhor. Não seja covarde, não seja alguém que vai fugir na hora da batalha, mas lute e vá até o fim. É hora do tudo ou nada. E o que nós vamos fazer agora? O círculo está fechando. O governo está estrategicamente trabalhando para oprimir e estipar a igreja. O mundo está preparado para denegrir, destruir, como foi no tempo da igreja primitiva, como foi na Idade Média. Vai acontecer de novo. Mártires, aonde você terá que ser crente, ou então você vai ter que fazer parte do time do anticristo, aonde você vai ter duas opções somente: ou você vive ou você morre, ou você aceita a marca da besta, ou você vai morrer. Está muito próximo disso tudo acontecer, mas esse povo covarde, que não aguenta a prova, que não aprendeu no deserto como é que vive na presença de Deus, eles vão correr na primeira batalha, vão se acovardar, vão sacudir bandeira de rendição. Mas o Apocalipse vai dizer de onde é. A igreja já está na glória com Cristo, nas boldas do Cordeiro. Mas enquanto ela vive na bolda do Cordeiro na terra, está vivendo o momento da grande tribulação, da grande perseguição. Mas lá no final, no Apocalipse, a Bíblia diz: de onde vieram estes? Aí a voz do Senhor vai dizer: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Mesmo lá ainda terão valentes que não negarão a fé. Te prepara para ser um crente forte, porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Certo que o inimigo está com tudo preparado, o acampamento já está sendo montado para roubar o bem mais precioso que a igreja tem, que não é o seu carro, que não é a sua casa. Eles vão até oferecer casa, dinheiro, mas eles querem roubar o maior dos bens que nós temos, que é a nossa salvação. A ideologia do anticristo é fazer você dizer que o que ele está fazendo é bom, porque a Bíblia tem coisas na Bíblia que é simbólica, outras são literárias. Quando fala acerca de um chip, nós sabemos que a modernidade está aí, alguns chips já foram implantados, muitos, em animais, em pessoas.
Mas eu não vejo que o simples fato de injetar um chip na minha mão vai me fazer ir para o inferno. Agora eu acredito que a ideologia que ele quer mudar do povo é você dizer assim, que é isso, o chip não tem nada a ver, isso é coisa boa para nós mesmos, vamos nos aderir. Aí sim, esse chip vai roubar a tua salvação. Mas se eles tentarem pegar alguém à força, não vão fazer isso. Sabe por quê? É por isso que eles vão dizer, você confessa o reinado do anticristo e nega Jesus. Porque se fosse a força, eles iam pegar o chip, mesmo você não querendo introduzir, não, eles vão matar. Porque eles sabem que eles precisam mudar a ideologia do povo, para que o povo diga assim, eles estão certos, esse é o verdadeiro governo, esse é o Messias esperado, esse é aquele que fez o que nenhum governo fez, esse é aquele que vai salvar a humanidade. Mas a Bíblia diz que esse é o falso Cristo, que reinará por um período de tempo, mas depois vai mostrar a garra dele, quem verdadeiramente ele é. Mas logo em seguida vem Jesus no milênio mostrar quem é que reina de verdade. Mas nós estamos mudando aqui, nós vamos voltar para a palavra, só para que a igreja seja valente. Se prepara, porque a batalha vai ser travada e só vai resistir aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro na vida. Então a segunda lição de Samar, a primeira se posicionou, a segunda, olha para o seu irmão e diga assim, a luta está grande. Vou te dar um conselho, não desanima. A vitória vai chegar. O vento está soprando, irmão, a prova me faz chorar, mas a vitória vem porque Jesus no barco está. Jesus está no controle. A prova está grande, a luta está grande, o levante é grande, o exército é grande, o gigante é grande, a muralha é grande, o mar é extenso, mas maior é aquele que está aqui para nos dar vitória. Então não desanime. A responsabilidade de defender o que Deus nos deu não é de Bolsonaro. A responsabilidade de defender aquilo que Deus nos deu não é da esposa, não é do marido, é nossa. Olha para o irmão e diga assim, cuida da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Porque a responsabilidade é nossa. Aí tem crente falando assim, olha aí o irmão, olha ali a irmã, não adianta. Nós precisamos é nos resguardar. Nós precisamos é fazer a obra. Se você tem, você pode oferecer. Mas se você não tem nada, como é que você oferece aquilo que não tem? Mas nessa noite Deus está dizendo que assim como havia os valentes de Davi, ainda hoje no século 21 há valentes muito mais fortes do que os valentes de Davi, porque o mesmo Espírito está em ti. Então não desanima não, irmão. A luta está grande, e você vai dizer para o irmão, não foge não, fica. Porque tem crente assim, quando a luta vem ele foge, se encaverna. Quando tudo volta ao normal, ele aparece com aquela carona quadrada dele. E aí, irmão, como é que tá as coisas? Como é que tá lá? Estou fraco. Tá, né? Covarde. Mas o crente de verdade não reda o pé. O crente de verdade não reda o pé. A luta está grande, o chicote está comendo nas costas, e ele está dando glória. Diz, vambora, 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 vambora. Aleluia. Eita Paulo, as costas estão doendo. Os pés e as mãos estão presas no tronco, mas ainda tem voz. Testa aí, dá um glória aí. Oh glória. Então vamos louvar neste lugar, meu amigo, que ainda tem fôlego aqui. Crente, a Bíblia diz que quando o inimigo se instalou e apresentou, todos fugiram. E Samar não desanimou. Porque tem hora que dá vontade da gente desanimar também. Você olha para o lado e fala, mas era um obreiro tão fiel na igreja. Cadê Jesus? Cadê?
Aí você olha, está sozinho no meio do campo de lentilha. Aí você olha aquela imensidão e diz: mas aqui eu não vou sair, eu não vou arredar o pé, porque aqui tem dono. Aqui tem dono e Satanás não vai se andar não. Porque aonde tiver um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, Satanás não vai entrar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Aí você pode dizer: mas na minha casa só eu sou crente. A luta é grande, mas você é essencial para ele não entrar lá. Tem valente aqui, eu sei disso. Tem crente aqui que já provou, não foi para o pastor Roberto, mas provou para Jesus que não abre mão de Jesus. Não abre. Então a Bíblia vai dizer que eles fugiram, correram. Muitas pessoas projetam a culpa das suas percas e sofrimento. Tem pessoas que projetam culpa em outras pessoas pela derrota que ele está sofrendo. Aí ele diz: eu estou desse jeito por causa de fulano. Nós estamos vivendo nessa miséria, nessa situação de derrota e fracasso, é por causa da pandemia, por causa do governo. Isso é mundial, meu irmão. Nós não precisamos de recursos da terra para nós vencermos, não. Nós precisamos é de um Deus que faz do nada tudo na nossa vida. Aí tem gente dizendo assim: foi o tempo, eu estava conversando com um pastor e ele me disse: pastor, foi o tempo que eu mais vi milagre acontecer, empregos de portas que estavam fechadas acontecer, foi na pandemia, no duro da pandemia, enquanto muitos estavam dizendo não tem jeito, Jesus estava entrando e dizendo: eu não preciso de situações para abençoar, eu vou abençoar a igreja na pandemia, eu vou abençoar a igreja no meio do deserto, e ainda que esteja na caverna, ele vai enviar a provisão, envia a provisão para você. São experiência daquele que tinha um grande exército. Ele diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus de Abraão está nessa noite dizendo para essa igreja e para você que me assiste: ainda tem jeito sim. Vai ter jeito, essa prova vai passar, vai ter jeito, a alegria vai voltar na tua vida, vai ter jeito, esse relacionamento vai ser reconstruído, vai ter jeito, essa obra vai concluir-se. Agora, se você se acovardar, correr, vai continuar pior ainda. Então se posiciona e não desanime, porque ainda que você olhe para a direita e para a esquerda, e a Bíblia diz: ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe te desamparar, Deus te acolherá. Ainda que os seus melhores amigos te abandonem na caminhada, ainda que os seus melhores amigos virem as costas para você e se torne inimigo número 1 da sua vida, não fica triste, não se abata, porque Deus ainda está dizendo: filho, eu estou contigo. Ainda que os seus próprios irmãos lance você numa cova, ainda que os seus próprios irmãos lhe venda por 20, 25, 50, 100 moedas de prata, Jesus está dizendo: eu ainda estou no controle da situação e eu vou fazer a obra que eu prometi. Mas tem gente querendo culpar governo, culpar tempos e situações. Crente que vive o sobrenatural de Deus não precisa de situação para viver o milagre. Não importa o que está acontecendo, a nossa provisão vem de Deus. É hora do tudo ou nada. E o que é que nós vamos fazer agora? Os círculos está fechando, tudo está caminhando para o fim. O que nós vamos fazer, evangelista divino? O que nós vamos fazer, pastor Agrimar, nessa última hora?
O que é que nós vamos fazer? Vamos abandonar, vamos desmaiar, vamos largar tudo, vamos desistir de tudo. Mesmo na pandemia a igreja não parou, porque eles fecharam a porta, mas ainda através da tecnologia nós estávamos dizendo: Jesus Cristo está voltando. Use estratégia. Paulo foi aprisionado em Roma. Ele disse: eu fisicamente estou preso, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Santo Deus de Israel. Quando Samar olhou de um lado do outro, está ele no meio daquele campo de lentilha e aquela multidão de inimigos, ele disse: pode vir, que o Deus que eu sirvo é fiel para me dar vitória. Mas aprendemos com o texto que a responsabilidade de defender aquilo que Deus nos deu ela é de quem? Diga assim: é minha. Então defenda o que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não coloque aquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade para que terceiros façam aquilo que foi destinado para você fazer. Porque tem gente fazendo isso, vai lá e faz, vai lá e faz. Não, tem coisas que Deus entregou para mim fazer, e se eu não fizer, ninguém mais faz. Então cumpra o seu ministério. Se Samar tivesse tido a mesma atitude do povo, eles tinham perdido tudo. O povo fugiu, mas Samar permaneceu firme, defendendo o que Deus lhe deu. Agora, o que mais faz que as pessoas fujam das lutas que o inimigo trava contra nossas vidas? Qual tem sido o motivo para tentar fazer você fugir do inimigo? Mas uma coisa é certa: o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Não existe vitória sem luta. Entenda isso, coloca isso no seu coração. Não existe nada de graça, nem a salvação é de graça, porque ela custou um alto preço. E se nós quisermos vencer, nós vamos ter que estar disposto a sacrificar, fazer aquilo que precisa ser feito todo dia, para que nós venhamos vencer. Já pensou se Samar desistisse e corresse? O inimigo ia sorrir, dar gargalhada como sempre, e tomar tudo que eles tinham. E mais um ano de miséria, tristezas e dores, comendo as migalhas que Satanás deixa. O que Deus te entregou, Satanás não vai tocar. Satanás não vai tocar na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Satanás não vai tocar no seu ministério. Satanás não vai tocar naquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Ele pode até levantar tentando fazer alguma coisa, pode até causar algum dano, mas você não vai perder, não. Porque o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Primeiro, ele se posicionou. Segundo, ele não desanimou. E terceiro e último, ele lutou até vencer. Nós precisamos lutar até vencer. Quem aqui está vencendo? É verdade, você não venceu, você está vencendo. Porque a batalha só termina quando o alarido da trombeta soar. O crente ainda não venceu, porque ele tem a promessa, mas a Bíblia diz: vai perseverar até o fim para receber a coroa e a vitória. Então o crente está vencendo. Quem está vencendo? Quem está vencendo? Diga: eu estou vencendo. Aleluia. Mas um dia nós vamos abrir a boca e dizer assim: falou pastor Isaías, nós vencemos. Igreja Ebenezer, irmãs do ciclo de oração, nós vencemos.
Mas para isso tem que lutar até vencer. E a luta, ela não para, a batalha é constante, todos os dias tem um gigante se levantando. Ei, quando Davi matou o gigante Golias, ainda tinha mais gigante para ser vencido, mas quando eles vinham, Deus foi estipando, Deus foi derrotando. Todos os dias Deus faz nós vencer uma batalha. Você chegou aqui dizendo: eu estou vencendo, eu estou vencendo, eu estou numa batalha travada, não sei em qual área, mas você está lá, ó, batalhando, ó, batalhando. Você está batalhando e alguém olha e diz assim: não vai suportar, não vai suportar. E a espada está cantando, a oração está chegando, e alguém está dizendo: vai parar, olha lá, quer ver, vai parar. Aí quando vê o dia escurece, na madrugada, e você está lá, ó, trabalhando, lutando, orando, clamando, e a glória de Deus descendo. Daqui um pouquinho o inimigo vai bater em retirada. Samar arriscou a própria vida para salvar aquilo que Deus tinha lhe dado. Tem momento na nossa vida que nós precisamos arriscar a nossa própria vida. Eu sei que no nosso meio tem muitas pessoas que perderam algo muito importante porque não lutou. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que entregou muito fácil e disse: eu não vou mais lutar, leva, e nunca mais você viu aquela bênção. Sabe por quê? O inimigo te venceu. Aí Deus te deu experiência e hoje você lembra e diz: se eu tivesse lutado mais um pouco, hoje eu estaria com a minha vitória, com aquilo que Deus me deu nas minhas mãos. Eu já vi homens velhos lamentando e dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, eu lutaria pelo meu ideal, pela minha bênção que Deus tinha me dado, e eu não conseguia ver. Tem muita gente desvalorizando aquilo que Deus deu para ele, está entregando na mão de Satanás de mão beijada. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus te deu. Não lute por aquilo que é seu. Lute pelo teu filho, lute pela tua família, lute pelo teu ministério, lute pelos teus sonhos. Não desista, ainda que vai custar a tua própria vida. Não importa, não vou desistir, jamais. Mas os crentes hoje vão entregando tudo. Aí aperta daqui, eles entregam. Aí vem uma lutinha daqui, desmaia, entrega. Foge, corre, deixa tudo para o inimigo. Mas nessa noite eu estou diante de um exército de valentes, de um exército de vitoriosos e vitoriosa. Meu irmão, eu estou profetizando nessa noite, neste culto, sobre a tua vida que está em casa, que a bênção de Deus, a autoridade, a unção está sobre ti. Exerça a autoridade que Deus te deu, usa as habilidades que Deus te entregou. Ei, não deixa brecha para o inimigo, não permita que o inimigo continue mandando na sua vida, mas diga: Satanás, sai, eu não te quero aqui, acabou, não te quero aqui. Porque tem gente acostumando com o demônio, tem gente fazendo paz com o inimigo. Não tem nada não, pode ficar aí, o pecado lá, tem nada não, pode deixar, isso aí não tem nada a ver não. E o diabo lá, ó, se fortalecendo e minando as forças do povo de Deus e montando estratégia todos os dias para te enfraquecer ainda mais. Ainda que você tenha que morra falando a verdade. Ainda que você tenha que perder a própria vida, mas morra como um soldado valente. Não importa, porque quem sabe o que você quer é você. É você que sabe o amor que você tem. É você que precisa acreditar. Se você for esperar outros sonharem o seu sonho, jamais você vai vencer. Você precisa valorizar o que Deus te deu. É tempo de pegar ou largar. É tempo de decisão.
É tempo de tomarmos posicionamento. As atitudes de Samar revelam que ele valorizou a Deus, tudo que Deus lhe deu. O diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas, porque ela simplesmente aceita os ataques do inimigo. Isso é normal. Não. Satanás não tem que mandar em você. O diabo não tem que falar. A voz que fala na sua vida é de Deus. A última palavra vem do Senhor. Aí chega um endemoniado e diz: não vai dar certo não. E você diz: é verdade, não vai dar certo. Você está conformando com o que o diabo está falando na boca de alguém. Desiste disso aí, larga isso aí para lá. Tem tanto. Não deu certo para cá, faz isso, faz aquilo. E você está indo na onda do diabo. Repreenda esse demônio e diga: Satanás, para trás de mim. Porque na minha casa quem manda, quem governa é Jesus de Nazaré. Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá Samar, resistindo, aleluia, resistindo o diabo, o diabo está levantando, os filisteus estão chegando e ele está lá com as luta travada, mas está sujeitando a Deus, dizendo: Senhor, dai-me graça, Senhor, dai-me força. E a Bíblia diz que portanto ele resistiu, o inimigo vai se destruir. Nós vamos encerrar dizendo o seguinte, e a conclusão diz, no versículo de 2º livro de Samuel 23:12, termina dizendo: e o Senhor operou grande livramento. O Senhor naquele dia em lei, no meio daquele campo de lentilha, através de um homem só, cheio do Espírito Santo, Deus fez grande e operou grande livramento. Quem está entendendo, levanta a mão, porque há um grande livramento nessa noite acontecendo aqui. Que a partir de hoje nós possamos tomar a atitude de Samar, porque somos homens e mulheres valentes, que não retrocede, que não recua, que não volta para trás, mas que está sempre disposto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me conforme a necessidade da tua obra. Fica de pé, igreja de Deus. Sofra o obreiro, mas não sofra a obra do Senhor. Cresça a cada dia em Deus, a graça e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você chegou aqui nessa noite fraco, eu quero convidar, se você está no nosso meio e chegou fraco aqui, porque o inimigo levantou grandes estratégias para você parar, para você não caminhar, sai da tua frente, fica aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração nessa noite, e Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar ânimo, e você vai vencer o inimigo através da fé. Se eu estou fraca, pastor, se eu estou com luta grande, sai da tua frente e vem na frente que nós vamos orar.